Nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona o partnership na prática e como que você pode implementar dentro da sua empresa. Tudo isso com base na minha experiência como advogado que gerencia planos de partnership para diversos tipos de empresa, seja redes de escritório de investimento, startup, agências de marketing, indústrias tradicionais, entre outros vários tipos de empresas de vários setores. Então é com base nessa experiência, há mais de 5 anos nesse mercado, que eu quero te dar um passo a passo prático para você entender e poder aplicar no seu negócio, independentemente do tamanho e do setor dele. Então vamos lá, eu quero mostrar uma apresentação aqui na tela para que você possa ir acompanhando como que funciona o partnership na prática e entender de uma vez por todas se faz sentido ou não implementar na sua empresa. Então o partnership ele começou aqui no Brasil há várias décadas e tem um expoente muito grande que é a XP Investimentos, que cresceu por meio de sócios. Então o Guilherme Benchimol fala muito disso aqui. Tem outros bancos também, como o BTG Pactual, que é um expoente aqui dentro. E nos outros setores temos aqui, por exemplo, o Denner Lippert, da V4 Company, principalmente o pessoal de agência de marketing, que fala muito do partnership e como que isso impactou no crescimento da empresa dele, que até agora está indo para o IPO, se eu não me engano. O que eu vou mostrar aqui para você? Primeiro, conceitos essenciais, sem os quais você não vai entender o que é um partnership. Segundo, 6 maneiras com que o partner, aquela pessoa que pode se tornar sócio, ganha com o partnership, porque você vai ter que vender isso para sua equipe de colaboradores. E terceiro, o fluxo de implementação para que você veja na prática o passo a passo de como fazer isso acontecer de verdade. Primeiro, como que surge esse partnership? É muito importante eu falar isso para que você tenha uma compreensão geral sobre qual contexto faz sentido para você ter esse tipo de plano na sua empresa. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o partnership existe há décadas, principalmente lá nos Estados Unidos. O pessoal começou a ter problema de evasão de capital intelectual da empresa e problema de atração de boas pessoas para o negócio. Começaram a entender que a ambição das pessoas muitas vezes é muito grande e que somente tendo um lugar em que ela pode se tornar sócia é que efetivamente ela ia ficar a longo prazo ou ser atraída, e seria um diferencial competitivo em relação a vários outros players de mercado. Então, eles acabaram criando planos de incentivo que não era só ligado a salário, variável e tudo mais, e sim a possibilidade dessas pessoas terem participação societária na empresa, ou seja, se tornar sócios. E para fazer isso, existem vários tipos de mecanismos de incentivo de longo prazo. Entre eles eu citei 3 aqui: os RSUs, as Stock Options e os Phantom Shares. E dentro desse contexto que eu quero começar mostrando para vocês conceitos essenciais que você tem que entender para poder implementar isso dentro da sua empresa com clareza e com segurança. Primeiro, o que é de fato esse partnership? Partnership é um plano de incentivo de longo prazo criado na empresa para incentivar a cultura de dono, visando a atração e retenção de pessoas-chave. E dentro do partnership existem mecanismos, como eu falei para vocês: RSUs, Stock Options, Phantom Shares e vários outros. Mas eu vou restringir aqui para o vídeo não ficar muito grande. Eu quero mostrar para vocês aqui o conceito de cada mecanismo para vocês entenderem. Primeiro, RSUs, ou Restricted Stock Units, são planos de partnership baseado na concessão de participação societária como uma forma de remuneração. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa vira sócia? Sim, porque ao invés de dar dinheiro para a pessoa, você está dando ações da sua empresa. Quer dizer que ela paga por essa ação? Não. Ela não está pagando pela ação, ela simplesmente está recebendo como uma forma de remuneração. Agora, se a gente vai para os Stock Options, o negócio é diferente. É um plano que libera ações da empresa para que o seu funcionário possa comprar, mas com condições melhores do que de mercado ou com uma forma de pagamento melhor. Então quer dizer que ele vira sócio? Sim, porque ele está comprando participação da empresa. Quer dizer que ele paga pela ação? Sim, porque ele está comprando participação na empresa, diferentemente dos RSUs, em que ele recebe a ação como uma forma de remuneração, ou seja, é gratuito esse recebimento, ele troca pelo serviço ali na empresa. E o terceiro tipo são as Phantom Shares. As Phantom Shares é um plano que remunera o funcionário com base na valorização do valor da ação. Quer dizer o quê? Que ele vira sócio? Não, porque ele não recebe ações. Ele recebe dinheiro baseado na valorização do valor daquela ação. E quer dizer que ele paga pela ação? Não, porque ele só está recebendo dinheiro com base na valorização da ação. Eu estou sendo bem repetitivo para vocês entenderem as diferenças entre esses 3 tipos de mecanismos de incentivo de longo prazo que são utilizados dentro de planos de partnership. Mas dentro desses mecanismos eu quero falar especificamente sobre os Stock Options. São os mais utilizados aqui dentro do Brasil. Para entender sobre Stock Options, é preciso que você entenda mais 4 conceitos. Daí eu prometo para você que vai terminar toda a parte conceitual. Mas sem esses conceitos você não consegue entender a lógica, você não consegue entender o fluxo de como que funciona esse instrumento aqui no partnership.
Quais são esses conceitos? Você tem que entender o que é uma option, de stock option. Você tem que entender o que é o exercício, o que é o vesting e o que é o cliff. Vamos lá então para cada um deles. Option ou opção é essencialmente o direito de comprar alguma coisa. No caso, cotas ou ações da empresa. Ações stock options, direito de comprar ações ou cotas de uma empresa. Como que fica o fluxo essencialmente? Quando uma pessoa entra no partnership, você dá a ela opções. Ou seja, a possibilidade de comprar um determinado número de ações da sua empresa a um determinado preço pré-fixado. Então isso é o conceito de option. Quando acontece a liberação dessa opção para a pessoa? No começo da relação. E aí vem os próximos conceitos. Exercício. É o momento em que ocorre o pagamento pelas cotas ou ações. Ou seja, é o momento em que aquela pessoa exerce a opção de compra de cotas de ações. Exerce o direito de compra de cotas ou ações. E esse direito de exercício está atrelado ao vesting, ou seja, a um período em que a pessoa tem que cumprir determinadas condições para poder comprar, para poder exercer o direito sobre aquelas ações. Vou juntar tudo isso aqui num fluxo para você entender. Como que fica? Começo da relação, você libera opções de compra para aquela pessoa, mas ela não pode comprar naquele momento. Ela tem que passar por um período de vesting. Quando ela passa pelo período de vesting, vai liberando a cada ciclo determinado número de ações para que ela possa comprar. Então, ela vai comprando ao final de cada ciclo, ou você pode dar um período excedente depois que ela terminar o período de vesting para ela comprar. Algumas compras inclusive acontecem só quando a empresa vai ser vendida. Existem várias maneiras de você implementar isso dentro do partnership. Mas se você sabe esses 4 conceitos, option, direito de compra, que só pode ser exercido quando passa pelo período de vesting, você começa a entender um pouquinho mais sobre como que funciona o partnership, como que a pessoa pode se tornar sócio da sua empresa por meio de stock options. Mas aí vem o quarto conceito e final, que é o período de cliff. Qual é um período de carência em que a pessoa não recebe o direito de exercer, ou seja, não recebe o direito de comprar participação na sua empresa. E no fluxo, ele fica entre o dia que você libera a opção e o primeiro ciclo de exercício. Ou seja, ele fica aqui geralmente contendo 20%, 25% do período de vesting. Uma outra maneira para você visualizar isso aqui. Veja que aqui na tela é o período de cliff. Então, nesse período, ela não ganha nenhum direito de compra de participação societária. O que quer dizer na prática? Que se você rescindir com essa pessoa porque ela não está performando, por qualquer motivo que seja, ou se ela sai sem nada de direito de participação societária. Para isso que é utilizado o cliff. A gente passou por conceitos essenciais e eu quero mostrar para você como que o partner ganha dentro do partnership, que é a segunda parte desse vídeo aqui. Então, 6 maneiras que o partner ganha dentro de um programa de partnership para você poder vender esse programa aí para o pessoal da sua empresa, para poder atrair talento, para poder reter o pessoal que é chave do negócio dentro da sua empresa. Como é que o partner ganha? Primeiro, ele pode comprar uma participação societária valorizada com desconto. Por quê? Porque geralmente você pré-fixa o valor que ele vai pagar no futuro. Então vamos pensar naquele fluxo que eu mostrei. Você assina um contrato com a pessoa, você define que você está liberando, vamos lá, 1.000 ações a R$10. Ela vai passar pelo período de vesting, conforme ela vai passando, ela pode comprar 25% a cada ano, durante 4 anos, por exemplo, daquelas ações a R$10. Se o preço da ação sobe, porque a sua empresa se valorizou, então ela sai de R$10 para R$30, ainda assim aquela pessoa pode comprar a R$10. Ou seja, o grande primeiro benefício é que ela está comprando com um grande desconto por conta da independência da valorização do valor daquela ação. É um tipo de estrutura que nós podemos criar. Segundo ganho, geralmente a valorização das ações na sua empresa é muito mais alta do que a valorização de outros investimentos convencionais. Então a sua empresa tem a capacidade de dobrar, triplicar de tamanho. Dificilmente um investimento tradicional vai valorizar mais do que isso. Terceiro ganho, ele pode pegar essa ação e pode liquidar no futuro, tendo dinheiro sobre o lucro dessa operação. Então ele pode muito bem, por exemplo, passar o período de vesting aí de 4 anos na sua empresa, comprar ao final de cada ano participação societária na tua empresa e depois do período de vesting que ele contribuiu ali, digamos, o mínimo esperado, ele pode vender. Se a empresa estiver valendo 10 vezes mais, ele vai ter aquele delta, aquela diferença de lucro no bolso dele. Quarto ganho que essa pessoa pode ter. Se esse plano for estruturado de uma maneira que ele já ingressa no CNPJ
CNPJ, a partir daquele momento ele vai ter direito à recepção de lucro da sua operação, que inclusive é isento até R$50 mil. Pelo menos hoje, dia 24 de maio de 2026, essa é a regra. Então ele pode receber lucro, além da valorização do patrimônio, além do desconto, além de poder liquidar a participação dele, ele pode receber lucro enquanto ele for sócio. E mais, numa venda da empresa, ele garante que ele vai receber nas mesmas condições que os sócios. Então, se for vendido 10 milhões, ele vai receber a parcelinha dele ali sobre a ação que ele comprou. E por fim, esse tipo de operação tem um risco baixo, porque quando ele ganha o direito de comprar, a opção de compra, ele não tem a obrigação de compra. O que isso quer dizer? Que se eventualmente aquela empresa diminuir de valor, ou se ela ficar na mesma, ele não precisa comprar participação societária se ele não quiser. Então, ao invés de fazer uma estrutura que no momento da assinatura ele precisa comprar a participação sem saber o que vai acontecer, ele pode esperar os ciclos de vesting acabarem para escolher se ele quer tirar o dinheiro do bolso e pagar efetivamente ou não, tirando o risco dele em troca desse benefício de comprar um valor pré-fixado e todos os outros ganhos que eu mostrei aqui para você. Então, esses são os 6 grandes benefícios que um partner tem ao ingressar num plano de partnership que é executado via Stock Options, que é o mais comum aqui dentro do Brasil. Mas agora vamos lá para a parte final desse vídeo, que é a implementação prática desse plano de partnership na sua empresa. Então, a gente estava na parte 2 e agora vamos para o fluxo prático. Existem 2 tipos de plano de partnership que você pode fazer dentro da sua empresa. O primeiro plano, ele é um plano pontual, que é indicado para os primeiros sócios ali da sua empresa, quando você tem até uns 10 colaboradores. Então você vai criar um plano específico para cada pessoa poder cumprir metas, passar por um período de vesting e então adquirir participação na sua empresa. E existe um plano contínuo, em que você não quer parar por ali, você quer fazer vários ciclos que vários sócios estão entrando na sua empresa com o tempo. Então aqui é indicado para empresas que têm mais de 10 colaboradores. Eu diria até que empresas com 20, 30, 40 colaboradores é ali um ideal dentro de uma governança ali para você criar esse tipo de plano contínuo. Ou seja, empresas que estão com várias pessoas e estão crescendo por meio de pessoas, por meio de sócios e que precisam de uma competitividade de mercado para atração e retenção de talentos, principalmente voltado ao crescimento da própria empresa, porque sabe que são pessoas que vão fazer toda a diferença ali dentro. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo de um plano pontual que ele é mais simples de estruturar aqui para você visualizar. E depois eu vou dar um exemplo do plano contínuo, que é onde eu vou perder mais tempo para você visualizar também. Se você tem interesse mais no plano contínuo, não pula esse vídeo, porque você tem que entender o plano pontual, já que o contínuo são vários pontuais aplicados ao mesmo tempo. Vamos supor aqui que no plano pontual você escolhe uma pessoa que você vai oferecer stock option sobre X% da empresa para ela. E que essa pessoa é um gerente comercial dentro da sua empresa. Então ela vai poder adquirir 2% da empresa se ela passar por um período de vesting de 4 anos. Seguindo aquele outro exemplo que eu tinha dado lá no começo. Então como que fica o fluxo? No começo da relação com aquele seu gestor comercial, você assina um contrato, liberando para ele a possibilidade de compra de 2% de participação na empresa. Nessa data, você dá a opção para essa pessoa. E aí ela passa pelo primeiro período ali dentro do vesting, que é o cliff, em que se ela sair ou se você tirar ela, ela sai sem um direito. Passado o primeiro ano, dentro do período de vesting, ela tem direito a comprar 25% das ações, depois ela tem que comprar mais 25%, mais 25%, mais 25%, totalizando aqui os 2%. Então esse aqui é um fluxo de um partnership, de um plano pontual para uma pessoa que você pode criar especificamente dentro da sua empresa. Mas aqui está um grande pulo do gato, que é fruto da experiência também, tá? O grande erro aqui, pessoal, é vocês irem direto para o contrato. Por quê? Veja bem, você é dono de uma empresa e você está vendo esse vídeo para entender os conceitos. Você provavelmente está tendo alguma dificuldade de entender algum conceito, está até entendendo mais ou menos como visualizar isso, mas vai para a prática que você vai ter mais dúvidas ainda. E aí você chega para o seu funcionário, provavelmente nunca ouviu falar dessas coisas, aí ele vai ter lá a visão de stock option, vesting, partnership, o que é phantom shares. De repente vai receber, você vai conversar com ele assim, cara, fica na empresa aí, fica com 2%. Se você ficar 4 anos aqui, você fica com 2%. Só que ele vai receber o contrato, vai ter todos esses termos, vai estar lá multa, restrição, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e aí ele vai se assustar. E pela minha experiência, isso gera ruído. Então, o grande erro aqui é você ir direto para o contrato. Eu recomendo que antes desse fluxo, você tenha 2 passos antes que eu vou mostrar aqui para você. Primeiro, que você estruture uma proposta para essa pessoa, que seja efetivamente um documento didático que mostra o que é um partnership, o que são esses conceitos, o que significa se tornar sócio, o que significa o pagamento, como ele ganha com isso, o que acontece se ele sai, como que ele ganha na saída, o que acontece se você tirar ele, se ele quiser retirar, todas essas hipóteses, para que ele tenha
clareza do que está acontecendo e de onde ele está entrando. E você vai negociar com ele, porque às vezes você vai dar 0,5 pro cara e ele vai querer 1%. Com 0,5 ele não fica. Vai existir uma negociação, até porque ele vai se tornar seu sócio no final das contas. E aí sim, como vocês podem ver aqui, depois desse aumento de consciência na pessoa, que faz sentido ir para a assinatura e começar esse período. Porque quando ele chegar na assinatura do contrato, ele já vai ter tido informações suficientes, consciência suficiente do que está acontecendo, de onde ele está entrando. E geralmente nessa fase aqui, se a pessoa não quer ser seu sócio, você geralmente filtra essa pessoa aqui, sendo muito sincero com você. Então é muito bom que vocês tenham esse antes do jurídico, antes do contrato, criem essa proposta aqui, façam uma negociação. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo específico de como estruturar essa proposta, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou num card aqui em cima. Para formalizar então esse plano pontual aqui, que é baseado em stock options, você precisa de uma proposta, efetivamente, e de um contrato de opção de compra. Esse contrato de opção de compra nada mais é do que a tradução de stock option. Então, essa é a formalização que você precisa para um plano pontual para uma pessoa. Agora vamos lá para o plano contínuo, que é um plano amplo, que ele tem vários planos pontuais. Aqui tem uma robustez muito maior que você vai precisar. No plano contínuo, você vai oferecer stock option para várias pessoas em paralelo. E as propostas acontecem geralmente em ciclos semestrais ou ciclos anuais. Tem empresa que tem muita gente, muito colaborador, então é meio que ongoing. Então o ano inteiro os supervisores vão fazendo essas propostas aí. Mas eu recomendo que você faça ciclos semestrais ou anuais, porque tem vários detalhezinhos aqui dentro que eu quero mostrar para você. Então basicamente o visual fica assim, existe um ciclo que vai entrar 2 pessoas e essas pessoas podem ter participação diferente ou igual, pode ter condições individualizadas, de repente vai entrar mais uma pessoa elegível no próximo ciclo, de repente mais 3 pessoas e assim vai, tudo em paralelo acontecendo dentro da sua empresa. Então idealmente, em relação ao plano pontual, é interessante inserir até mais etapas do que eu mostrei para vocês. Como que fica? Primeiro, tem que ter a estruturação do plano entre os sócios, em que vocês vão definir a reserva de participação societária, quais as condições do vesting que vocês vão estruturar, quais as condições de compra que vocês vão dar para essas pessoas. Vocês têm que ter um acordo de sócios bem estruturado, porque a todo momento vai estar entrando e saindo sócio, contrato social bem estruturado, um regulamento bem estruturado e por aí vai. Então, o ideal é que você realmente deixe formalizado toda a governança da sua empresa, principalmente em relação ao plano. Porque aqui, como você vai estar lidando com vários ciclos, várias pessoas, você não vai conseguir personalizar tanto isso, senão não vai escalar dentro da sua empresa. Você tem que ter as bases, e as bases ficam no documento que chama regulamento do partnership. Depois que você estruturou esse plano entre sócios, você vai apresentar para as pessoas da sua empresa. Esse é um momento muito legal, porque geralmente se cria um material educativo, é um momento de confraternização, em que vocês mostram o que significa o partnership amplamente, mostram que essas pessoas podem se tornar efetivamente sócios do negócio que elas estão trabalhando, podem ser donos, ressaltam a cultura de dono, proatividade, e todos os princípios e valores que você tem no seu negócio, e também vocês mostram o que é preciso que essas pessoas façam para se tornar sócias da sua empresa. Depois disso, vocês começam a dar feedbacks para as pessoas, seja para aquelas que vão ser eleitas já para participar do plano, seja para outras pessoas que ainda falta alguma coisa. E por que esse feedback é importante? Justamente porque você vai mostrar para a pessoa que você quer que ela se torne sócia, você vê esse potencial nela, mas você vai mostrar quais características que faltam para que ela entenda o que é preciso que ela faça no próximo ciclo para poder se tornar sócio. Por isso você tem que dar uma avaliação muito boa no sentido quantitativo, então sobre as metas que ela está batendo ou deixando de bater, e qualitativo, de alinhamento cultural. Então, será que aquela pessoa está tendo uma postura de sócia, proativa, por exemplo, ou ela só faz o que está no escopo dela? Então, é importante que você dê esses feedbacks, tenha um momento com a sua equipe dos elegíveis, lógico. Se tem 40 pessoas na sua empresa, você não vai querer que todo mundo se torne sócio naquele momento, você não vai precisar fazer feedback para todo mundo, mas vamos supor que tem 10 potenciais ali, você vai dar o feedback para os 10. E então, você vai escolher os primeiros elegíveis depois desse feedback aí. E aí, feito isso, geralmente na finalização do ciclo, quando a pessoa efetivamente se torna sócio, ou que ela compra a primeira participação, ou que ela entra para o plano efetivamente, aí sim é feito geralmente uma comemoração pública, um encerramento de ano, mostrando os novos sócios. Isso geralmente dá um caráter de sangue no olho do pessoal ali que não se tornou sócio, inclusive fala, pô, eu quero estar lá com essas pessoas, quero se tornar sócio. E também, sinceramente, filtra muita gente que não está alinhada à cultura e não se vê a longo prazo ali com a empresa. Então esse é o fluxo ideal do plano contínuo que você vai fazer. E nesse meio tempo, quando os primeiros elegíveis estão aqui, você vai apresentar a proposta, vai assinar contrato,
contrato e por aí vai. Então, para a formalização de um plano contínuo, o que você precisa aqui? Como eu falei, contrato social ou estatuto social se você for uma SA e acordo de sócios alinhados. Além disso, você precisa de um regulamento do plano, que é a base, são os princípios. Você precisa dos contratos de opção de compra, você precisa das procurações de recompra, caso você precise retirar alguém do plano porque não está mais performando por algum outro motivo. E você precisa dos registros das avaliações, dos feedbacks. Porque uma das piores coisas que pode acontecer num plano contínuo é você colocar várias pessoas ali dentro que não têm um caráter objetivo e elas não se enxergam como pares, como sócios, como pessoas que se performam, ou até mesmo você não trazer alguém para um plano sem um caráter objetivo que a pessoa não entende por que ela não virou sócio. E isso acaba desanimando. Essa é uma estrutura mais ampla, essa é uma estrutura mais complexa de implementação de um plano contínuo, mas essa é a base para que você possa implementar dentro da sua empresa uma cultura de sócio e que você não prejudique o seu equity, sua participação societária entre os sócios fundadores, ou caso você seja sozinho também, como você, com a figura principal ali até aquele momento dentro da sua empresa. Bom, eu quis passar aqui para você um passo a passo de implementação, mas aqui na descrição desse vídeo tem vários materiais complementares. Tem vídeo, inclusive, com 9 boas práticas que você pode seguir, tem um material em PDF para que você possa se aprofundar sobre isso, tem material sobre como você criar uma proposta, tem vários outros aprofundamentos aqui para você poder ver. Isso tudo eu construí com base na minha experiência como advogado há mais de 5 anos, criando planos de stock option, de partnership para várias empresas de vários setores, como eu falei aqui para você. Isso tudo é com base na minha experiência, de erros, acertos, amadurecimento de planos, para que você possa, caso você queira, implementar dentro da sua empresa. Caso você não me conheça, meu nome é Diogo Long, sou advogado no WLADV. Nesse meu canal aqui você vai encontrar vídeos técnicos como esse e também outros vídeos do dia a dia de vários empresários grandes, como o Alfredo do G4, como o Benchimol da XP, em que eu pego situações que eles falam, explico e trago para esse contexto societário, de criação de negócios e por aí vai. E para que você entenda também que a figura do advogado, como a gente gosta de aplicar no meu escritório de advocacia, não é só para quando dá problema. É para estruturação de negócios, é para vocês conseguirem pensar, colocar as ideias no lugar e conseguir estruturar negócios para sua empresa. Caso você queira saber mais, existem vários materiais aqui, contatos, e você pode comentar aqui também que eu leio todos os comentários. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.